Olha só, tá vendo isso aqui? Tá prestando atenção nisso aqui? Fica até o final do vídeo que você vai entender por completo o que esse cara é tão importante faz foguetes voarem ou explodirem. Hoje a gente vai falar do mundo do TI dos foguetes, o mundo tech. Eu sou o João Pedro, engenheiro espacial, e eu vou te mostrar como esse sistema embarcado tem o poder de levar um foguete às alturas, enviar dados em tempo real e tudo aparecer na tela do meu celular. Bora lá! Computadores de voo, como esse que eu acabei de mostrar, são o cérebro dos foguetes modernos, responsáveis pela orientação, navegação e controle durante lançamentos e missões espaciais. Eles integram um hardware e software avançados para garantir uma confiabilidade, tolerância a falhas e uma resposta rápida ao que estiver acontecendo durante o voo, já que a gente não controla eles, né? Desde foguete modelo, como os foguetes que estão ali, que a gente já lançou, até espaçonaves complexas como as da NASA, SpaceX, da China. A sofisticação dos computadores varia conforme a missão. O projeto Gemini, antecessor do projeto Apollo, aquele projeto, aquele foguetão lá, simples, né, que levou o homem à Lua, ele foi o pioneiro no uso desses sistemas, permitindo avanços como o pouso vertical dos foguetes da SpaceX. Mas assim, imagina como é que é esse sistema embarcado da SpaceX, né? Só um pouco. Mas para entender esses computadores, vamos falar um pouco de como usamos o termo computador. Coloquialmente, o termo computador pode tanto se referir ao processador, o chipzinho, como esse chipzinho que está aqui, quanto ao sistema completo com periféricos, como mouse, teclado, monitor, etc. E as memórias adicionais. Exemplos de memórias são tipo o seu HD, que salva seus dados, ou o teu próprio SSD quando você joga o teu Call of Duty aí no teu PC. Mas você já ouviu falar do termo sistema embarcado? Um sistema embarcado é um tipo de sistema computacional também. Bem, mas a principal diferença entre um sistema computacional convencional, como o seu PC que você está agora assistindo a esse vídeo, e um sistema embarcado é a sua aplicação. Enquanto um PC normal, você é livre para escolher o que quiser, tocar música, editar texto, mandar aquele zap, ver vídeo do seu youtuber preferido, né? Ou então, né? Um sistema embarcado ele é muito mais restrito, ele é específico, embarcado em um sistema. É o nome, né? Então, esse sistema embarcado, ele recebe esse nome por estar embarcado em algo, dentro de algo. Tcharam! Simples assim. Esse algo é o que dará a esse sistema sua função. Um sistema embarcado pode ser definido, então, como aquele alienígena do MIB, Homem de Preto, que fica controlando tudo dentro do corpo do robô, né? É preciso evitar a disputa. Ou então, como um sistema computacional especializado que tem uma finalidade dedicada dentro de um sistema eletrônico ou mecânico, que de fato ditará a sua operação de toda a peça mecânica, seja ela o que for, um veículo ou, enfim, micro-ondas. Sistemas embarcados estão por toda parte, como geladeiras, máquinas de lavar e, claro, caso contrário, não seria relevante trazer aqui um sistema de voo de um foguete. Em geral, sistemas embarcados são simples por serem específicos, mas podem crescer em complexidade, se a sua função demandar, lógico, né? Como sistemas usados em aviões comerciais. Esses sistemas apresentam 150 processadores rodando em paralelo às operações de controle. Então calma, tá acontecendo muito acidente, mas o avião é bem seguro, beleza? Se nós olharmos para a arquitetura de um computador, nós tipicamente teremos o seguinte, está aqui na tela. E neste vídeo, nós vamos simplificar a nossa vida e usar certas intuições que todos nós temos sobre computadores. Vamos focar no hardware e tratar tudo acima dele como espécies de software. Software é o que a gente não vê, hardware é o que a gente vê, né? Então considere o hardware como a parte física, a parte palpável da coisa. Ou seja, a eletrônica, né? Como eu acabei de mostrar. E que será capaz de, através da manipulação de elétrons, que são partículas carregadas de energia, de calcular coisas e realizar coisas, porque tudo são zeros e uns aí e outros sistemas digitais. Em cima do hardware, em algumas camadas,
a gente tem então a parte não física, a parte abstrata, que diz ao dispositivo hardware o que fazer. E isso é o software. Então podemos simplificar e podemos dizer que são tipos de software diferentes, programas, códigos que a gente digita, como o navegador ou o app do YouTube que você está usando agora. Como dito então, quando tratamos de foguete modelismo como a arte de lançar foguetes assim, é comum a utilização de plataformas de prototipação, como o Arduino ou o Raspberry Pi que está aqui. Tais plataformas são fundamentalmente processadores, com alguns periféricos, igual os periféricos do PC, mouse, teclado, etc., para facilitar conexões. Porém, quando se está lidando com foguetes, ou seja, A tirania da equação do foguete. faz com que se deve minimizar peso ao máximo. Então, em vez de utilizar plataformas de prototipação inteiras, como aqui vocês viram agora, né, a protoboard, usa-se apenas o processador de tal plataforma. Ou mais profissionalmente, processadores especiais em placas customizadas com conexões essenciais. Ficou até poético aí, né? E pessoal, cá entre nós, é até meio óbvio que a SpaceX não vai ter um Arduino ou uma protoboard com jumpers ali na seu Starship, né? Ou será que sim? Ou será que não? E aqui então falamos dos periféricos de um computador de bordo. O termo periférico é mais utilizado no contexto de computadores de mesa, né? Como notebook, essas coisas. Porém, o termo é útil aqui também, como analogia, lógico. Se um computador de mesa então tem mouse, teclado, são exemplos de periféricos utilizados para entrada de dados. Entrada de dados, você está digitando. E o monitor para saída de dados. E o monitor também é um periférico. Podemos então pensar que todos os componentes que entram ou extraem dados do seu computador de bordo de um foguete são periféricos também. E exemplos de componentes incluiriam os mais variados tipos de sensores, como pressão, temperatura, vibração, sensor de ângulo de ataque, sensor de altitude, sensor de GPS e todo o módulo de comunicação, que é por ondas de rádio, como as antenas, que vão pegar e comunicar para a nossa base, que é a nossa ground station, ou seja, a base terrestre que recebe todos esses dados do sistema que está voando. Então a gente tem basicamente dois, é uma dualidade. Uma coisa está voando e uma coisa está no chão. Essa coisa que está voando manda os dados rápidos, em tempo real, para a coisa que está no chão. Lembrando que aqui, né, a gente está focando principalmente na parte inteligente do sistema. Para a operação, vale ressaltar ainda uma grande quantidade de eletrônicos envolvidos para o funcionamento do sistema como um todo, né? Como baterias, reguladores de tensão, né? Aqui a gente não está com baterias para mostrar, mas lógico que elas são muito importantes. Em sistemas maiores, existe a tal da redundância, com múltiplos processadores comunicando-se entre si. Foguetes profissionais, né? Claro que o que a gente faz também é profissional, eu não gosto muito desse termo, mas fica mais claro, fica mais fácil para vocês entenderem. Eles usam computadores robustos, né? Então o Falcon 9 da SpaceX utiliza 3 processadores. Essa configuração garante redundância. Se um falhar, os outros assumem automaticamente, garantindo uma confiabilidade acima de 99%. E tá certa essa informação, tá? Agora, o software controla todas as fases da missão. É ele então que comanda, né? O que a gente programou e escreveu, que comanda o hardware. Então ele vai controlar lançamento, subida do foguete, inserção orbital do foguete, reentrada na atmosfera e, quem sabe, o pouso, né? As operações podem ser agrupadas em controle, coleta, transmissão e recebimento de dados. Dados são tudo isso que a gente falou, né? Na atmosfera como um todo e de dados do próprio foguete. Para dizer então como microcontroladores, como o Arduino, o que eles devem fazer, usa-se ferramentas simples que transformam a escrita que a gente digita no computador em código, ou seja, uma linguagem em instruções que a máquina entende, né? Então, como a gente está vendo aí, o Arduino IDE, a gente vai programando ele, né, em linguagem para fazer com que a máquina execute o que a gente pede. É como o que eu estou falando aqui agora, só que em vez de eu falar assim, eu vou estar tipo bip-bop, bup-bup no PC e ele vai programar o nosso Arduino. E o mesmo se aplica a foguetes profissionais, mas com ferramentas de programação mais complexas e também com códigos mais complexos para hardwares mais complexos. O negócio ele pega, né, porque você vai fazer um foguete pousar. Imagina, eu acho que devia ter ali pelo menos umas 500 linhas de código, né? É brincadeira, tem bem mais. Um exemplo de operação simples é a ejeção de um paraquedas, que eu vou explicar agora. Basicamente, esse sensor aqui, ó, esse carinha aqui, roxinho que tá aqui, ele é o cara que faz um foguete ejetar o seu paraquedas e retornar sã e salvo para a Terra. Basicamente, esse chipzinho aqui sozinho não faz nada, mas ele tá no microcontrolador que controla, passa informação para ele. O
que acontece nessa operação? O foguete está subindo, a pressão está diminuindo na atmosfera. Então ele pega um dado, a pressão diminuiu. O foguete, pô, beleza, entendi. Aí vai indo, vai subindo, vai pegando mais dado. Pressão diminuindo, diminuindo. Aí pá, do nada a pressão se torna maior. Ué, do nada, se o foguete está subindo e a pressão está diminuindo, por que se tornou maior? Quer dizer que o quê? Ele fez a volta, começou a cair. Então nessa hora, esse sensor fala assim, cara, estoura, estoura, estoura. Aí ele vai lá e vai estourar ou vai liberar então o paraquedas para ejetar, porque ele vai falar, ó, o foguete está caindo, cara, meu, estoura, vai. Aí ele libera o paraquedas e aí todo esse sistema faz aí o foguete liberar o paraquedas e depois é física, né? Aí o paraquedas infla e ele retorna, então com a física cai, bonitinho, tudo salvo, tudo em uma peça só para você relançar de novo. Agora, né, na outra ponta do espectro de complexidade, podemos falar que foguetes profissionais exigem algoritmos sofisticados. Sofisticados para colocar o veículo em órbita. Espaçonaves avançadas como o Perseverance da NASA, que tem software aprimorado por IA, capaz de analisar automaticamente, de forma autônoma, durante o pouso complexo em outros planetas, como em Marte que ele está. Então, olha só, chegamos a botar IA já. Esses algoritmos calculam então trajetórias ótimas, minimizando o consumo de combustível enquanto atinge os objetivos, né? Que é pousar no planeta Marte. E galera, aqui a gente está entrando numa área super específica do assunto, que eu não vou me estender muito, mas para vocês terem apenas uma ideia da importância da geração e análise de dados obtidos. Vou falar um pouquinho brevemente sobre isso. Ela é crucial durante toda a missão e também o após o voo, né? Para aprimorar futuros lançamentos, como a telemetria, que transmite informações dos sensores para as estações terrestres, que eu já falei, né? Então são captados por antenas para monitorar a saúde e desempenho do foguete, ou seja, os dados durante todo o lançamento, para saber perdemos o foguete ou não, está no lugar que ele deveria estar, no tempo que ele deveria estar. Então é isso. As análises de dados são mega importantes, e dados pra caramba, tá? E olha só, falando em dados pra caramba, o foguete Falcon 9, aquele foguete lá da SpaceX que pousa, somente a parte da temperatura, ou seja, os dados da temperatura, é responsável por registrar quase 5.000 dados por segundo durante o voo. É muito dado. Imagina você ter um Excel com tudo isso ali, cara. É doideira pra olhar, né? E assim a gente encerra então o nosso mergulho pelo mundo tech, TI dos foguetes. Aqui você viu então prototipação como essa protoboard aqui. Talvez esteja ou talvez não na SpaceX, mas ela é muito importante antes de você sair comprando e fazendo placas gigantescas, mega complexas. Prototipação é muito importante. Microchipzinhos que controlam um monte de coisa. Esse em específico aqui é um TP. Com ele aqui a gente consegue conectar uma bateria e ele carrega a bateria também. Ou então até sistemas um pouco mais complexos, né? Como esse computador de bordo que já está com vários sistemas, controlador do voo, o sensor que pega a pressão e essa pressão converte em altura também e que faz então todo o sistema aqui dentro, não vai dar para ver, mas tem um GPSzinho e aí só faltou a antena, mas tem um GPS, pega isso tudo e leva para nossa estação terrestre. Então aqui você aprendeu sobre toda essa parte inicial, mas não perca, porque nos próximos vídeos nós iremos ensinar a como construir um cara daquele ali. E aí você vai poder fazer na sua casa o seu próprio computador de bordo de foguete. E é esse nosso sistema embarcado que fará todo o controle do nosso primeiro foguete do canal e o primeiro foguete do nosso laboratório de propulsão. É isso aí, o nosso 1% do espaço. Será feito nos próximos meses, hein? É um foguete que chegará a 1 km de altura, um pouquinho. Eu já fiz ele várias vezes, a galera também, mas ele é muito importante, porque ele vai marcar aquele 1%. Então já se inscreve no nosso canal para não perder nada dessas aventuras que a gente está fazendo, que é aventura real em tempo real. E deixe seu like, compartilhe os vídeos também, que é muito importante para nós, um canal que está crescendo ali, um canal promissor, né? E é isso. Também nos siga, a gente está no TikTok e no Instagram, é @SpaceLabRockets. E sempre se lembre, o espaço está somente a um foguete de distância. Valeu!